Perfect, pessoal, ele é um tempo verbal que ele está entre o passado e o presente, tá? Só que ele diz respeito a ações no presente. Essa é uma definição genérica que a gente encontra quando a gente fala sobre o Present Perfect. Quando a gente começa a observar o que é o Present Perfect, a gente olha assim e vê que essa definição nem sempre se encaixa perfeitamente. A dica que eu dou sobre o Present Perfect, para quem quiser se aprofundar, tentem consumir conteúdos em inglês e aí vocês vão ver a aplicação do Present Perfect lá pelos nativos, nos filmes, nas séries, e aí vai fazer mais sentido. Eu confesso que, eu estudo inglês há 15 anos e eu comecei a colocar o Present Perfect na minha fala tem pouquíssimo tempo. Porque eu demorei muito para conseguir usar, né? Você consegue se comunicar em inglês sem usar o Present Perfect, mas a sua comunicação fica meio pobre. Então, o Present Perfect, ele é um dos indicativos de fluência. Então, quando você consegue usar ele no seu discurso, para quem fala, é muito bacana. E para quem não fala, mas está buscando uma proficiência aí para um vestibular, para um Enem, é muito interessante da gente conseguir falar também, tá? Porque cai muito. E aí, o que acontece no Present Perfect, pessoal? A estrutura dele é o seguinte, nós temos o has e o have, que na verdade são derivações do verbo have, mais o past participle, que seria o quê? A terceira coluna dos verbos. Por exemplo, eu tenho o verbo eat, que significa comer, aí eu vou ter o verbo ate, que é o passado do verbo eat, que seria comi, comeram, comemos, e eu tenho o verbo eaten, que é o particípio do verbo eat, terceira coluna. Logo, isso vai ficar mais fácil. No Present Perfect, o verbo have, que tem essa derivação para o has, ele faz um papel de auxiliar, tá? Então, aqui, ele não vai ter aquela tradução de ter, né? Porque a gente conhece o verbo have tendo a tradução de ter. Aqui, não é isso que ele vai acontecer, tá? Então, esquece aquela tradução de ter, porque aqui o verbo have, ele simplesmente é um auxiliar, tudo bem? Então, anotem ou printem essa estrutura, mas depois eu vou deixar os slides para vocês lá na nossa Classroom. Então, fica mais ou menos assim, tá? Mas, professora, por que é que a gente usa, então... Eita, Lelê! Por que é que a gente usa, deixa eu só fazer um acréscimozinho aqui, o has e o have? Bom, por quê? Quando a gente tem he, she e it, a gente conjuga o verbo have como has. He has, she has, it has. Quando a gente tem I, you, we e they, a gente conjuga o verbo como have, tá bom? Então... por isso que tem essas diferenças de have e has. Quando nós fazemos essa frase, passamos para o negativo, o has vai se tornar hasn't e o have vai se tornar haven't, tá? Que pode ser have not, enquanto o hasn't pode ser has not, tá bom? Então, forma negativa, forma afirmativa. E quando a gente vai fazer uma interrogativa, aqui eu já me atrapalhei, que eu devia ter deixado esse negócio mais para cima, mas vamos que vamos. Aqui, gente, só um minutinho para essa coitada dessa professora. Aqui. Quando a gente vai fazer uma pergunta usando o Present Perfect, a gente vai fazer o seguinte, o verbo have, que aqui ele vai fazer o papel de auxiliar. Então, por ele ser um auxiliar, ele vai... Onde que fica o auxiliar nas frases do inglês? Lembra do do does e do did? Então, ele vem primeiro que o sujeito. Aqui é a mesma coisa. A gente vai enxergar o have e o has como auxiliares. Logo, eles vão vir antes do sujeito. Por exemplo, has she eaten, nananã? Have you gone, tananã? Então, eu tenho have aqui, o has como auxiliares, o sujeito e o particípio, ó, tá vendo? O particípio tá aqui. Eu já estraguei todo o meu slide, mas depois vocês vão entender o que eu tô fazendo aqui, tá? Então, basicamente, essa é a estrutura do Present Perfect. A gente tem o has e o have. Se for negativo, a gente vai acrescentar o not. Oh, meu Deus do céu. Se for negativo, a gente vai acrescentar o not.
E se for interrogativa, o has e o have vem para frente do sujeito, tá? E agora a gente vai lá, então, aqui, ó. Gente, vou mostrar uma coisa para vocês. Vai precisar de um pregador aqui para prender o meu microfone do William Bonner. Aqui. Essa coluna eu deixei para vocês no Classroom. Na verdade, ela é bem maior, tá? Porque aqui eu não consegui arrumar ela de um jeito que ficasse mais sensual. Então, aqui, ó, a gente tem a base form. Base form é o que a gente também pode chamar do verbo no infinitivo, tá? Então, vamos pegar aqui um verbo. Ó, aqui a gente tá trabalhando só com verbos irregulares, tá bom? Lembra que tem os verbos regulares também. Mas aqui eu trouxe uma tabelinha só de verbos irregulares. O que a gente vai usar aqui para o Present Perfect? Essa coluninha aqui, ó. Na primeira aqui a verde e a rosa, onde está escrito Participle, tá bom? Essa é a versão do verbo que a gente vai usar no Present Perfect. Quando o verbo é regular, por exemplo, vou pegar aqui o verbo work, que é um verbo regular. Work, como é que é o passado dele? Worked. E como é que é o particípio? Worked. Então, nessa parte, os verbos regulares são bem mais legais, porque nas duas colunas de passado e particípio, eles são iguais, tá? Fica mais fácil pra gente fazer. Já o verbo irregular é sempre um lixo e a gente tem bastante dificuldade para memorizar essas palavras. Olha lá, no verbo to be, a gente tem o verbo to be, que é o infinitivo, o was e o were, que é o passado, e o been, que é o particípio do verbo to be. Olha só que coisa maravilhosa, não é mesmo? Então, a gente viu isso, vimos a estrutura. Por que eu tô com essa tela pequena? Deixa eu só ver se vocês estão fazendo alguma reclamação aqui, que eu tô com um pouco de medo. Professora, vai ter aula do verbo to be? Ai, senhor. Gente, eu só voltei aqui rapidinho pra ver se tá dando tudo certo, tá? Mandem aí um ok, sim, vocês estão ouvindo, posso dar continuidade? Sim, fechou? Tá, belezinha. Vida que segue, então. Ai, valeu, gente, vocês são maravilhosos, amo vocês. Pessoal, quando usar oh, senhor... Quando é que a gente vai usar o Present Perfect? Olha que loucura. O Present Perfect, ele é uma estrutura que ele dialoga entre o presente e o passado, mas ele diz respeito a ações que estão no presente, tá? É como se ele fosse aí um pré-assado. Aqui fez um tututu e eu não entendi até agora o que aconteceu, mas vamos voltar aqui pro coisa. E aí, o que acontece? Quando a gente está usando o Present Perfect. Geralmente, a gente não usa uma data específica para falar do Present Perfect. Por quê? Quando a gente for falar sobre datas, a gente vai usar o Simple Past. Por exemplo, eu quero falar que eu nasci em 1994. Então, I was born in 1994. Então, eu nasci em 1994. Eu usei o Simple Present, ou o Simple Past, tá? No final dessa aula, eu vou explicar a diferença do Simple Present e o Present Perfect, que é a grande dúvida que vai surgir na cabecinha de vocês ao final dessa lição. Então, a gente vai usar aqui para falar de acontecimentos do passado sem data específica, olha lá. O Present Perfect não combina com datas, então você usará o Present Perfect para simplesmente dizer que algo ocorreu, não importando quando foi. Então, você vai falar que alguma coisa aconteceu, e essa coisa que aconteceu, ela tem uma ligação com o presente, entendeu? Então, é um negócio meio metafísico, meio buraco de minhoca, assim, o Present Perfect, que vai no passado e volta pro futuro e é muito louco, entendem? Então, assim, é uma coisa que aconteceu, não importa quando foi, e que tem uma relação com o presente, gravem isso. Mas a melhor forma de entender o Present Perfect, gente, é observando, é catar, assistir uma série e ver quando é que a personagem vai usar essa estrutura e tentar entender o contexto. Vamos ver ali, ó. She has seen that movie 8 times. Ela assistiu aquele filme 8 vezes, né? Não importa quando. Não importa quando. Ah, mas eu poderia dizer she watched that movie 8 times.
Poderia também. Soaria menos fluente se você falasse assim. É como se você conseguisse, tipo assim, ter uma conversação ou um desenvolvimento no inglês do básico, entendeu? Você não saiu do simple past. Então, aí quando você usa o present perfect, é porque você já está mais evoluído. E se você começar a reparar as conversações em inglês, eles usam muito mais o present perfect do que aí o simple past para falar dessas situações. Depois ali, I think I have met him once before. Eu acho que eu já o encontrei uma vez. Uma vez não é uma data, né? Não é uma data específica. Mas poderia ser I think I met him once. Poderia, mas aqui seria legal se você colocasse uma data. Então, por isso que o simple past não se encaixaria aqui, tá? Então, aqui a gente vai vendo o present perfect. Olha lá. She has, vem do verbo have. Oi, ele é uma ação que meio que aconteceu no passado, mas que ainda está impactando o presente. Bueno? Vamos que vamos, gente. Ai, muito emocionada. Depois ali, né? I think I have met him once before. Então, olha ali, ó. I think I have met. Have, fazendo papel de verbo auxiliar. E met, que é a terceira coluna do meet. Então, meet, met. Outra forma de usar o present perfect. Por que essa tela tá pequena, Brasil? Aqui, ó. Gente do céu, eu que tiro. Acontecimentos do passado que ainda são verdadeiros. Então, aquela coisa aconteceu no passado, mas ela ainda é uma verdade no presente. Olha lá. Nesse caso, você pode dizer quando a ação começou ou quanto tempo faz que está acontecendo. O present perfect, assim, age como uma ponte entre o passado e o presente. Veja exemplos. Ó. She has lived in São Paulo all her life. Então, ela morou em São Paulo durante toda a sua vida. A gente pode ser levado a traduzir da seguinte maneira. Ela tem morado em São Paulo durante toda a sua vida. Se para você ficar mais fácil traduzir o have e o has, para você compreender, tudo bem. Mas, na tradução real aí, na cabeça lá do nativo, vai se passar essa seguinte ideia, que ela morou em São Paulo durante toda a sua vida. Né? A gente tem esse hábito de falar, fulano tem feito tal coisa, né? Então, assim, essa é uma das aproximações entre o português e o inglês que podem ajudar a gente a entender o simple present, ou o present perfect. Mas e se eu dissesse assim, she lived in São Paulo? Aí eu já tô falando que ela morou em São Paulo. Aí já tô falando que ela não mora mais, entendeu? Por isso que um simple past não se encaixa aqui. Depois aqui, ó, they have been married for nearly 50 years. Eles estão casados há quase 50 anos. Aí você pensa, mas present perfect, para que ele serve? Aí você tenta passar essa frase sem usar o present perfect e ver como que ela ficaria estranha. E aí você consegue entender como que o present perfect é necessário no inglês, né? Porque como que ficaria they were married for nearly 50 years, se passasse pro passado, daí dá a entender que eles foram casados por 50 anos e não estão mais casados, entenderam? Então daí há uma mudança de sentido. Gente, não esquentem a cabeça em anotar, tá? Eu acho bacana, mas depois eu vou mandar o slide, porque senão não vai dar tempo. Acontecimentos que acabaram de ocorrer. Ó, aqui você também poderia usar o simple past, mas ao utilizar o present perfect, você enfatiza que aquilo que acabou de acontecer, que é algo bem recente. Veja, nossa, de um jeito bem escroto, vamos de novo. Mas ao utilizar o present perfect, você enfatiza que aquilo que acabou de acontecer, que é algo bem recente. Pronto, voz de locutora. Ali, ó. I have lost my keys and I just can't find them. Tá? E aí nós temos ali, ó, acabei de perder minhas chaves, ou perdi minhas chaves, e simplesmente não consigo encontrá-las. Aqui nós temos I have lost my keys, perdi minhas chaves, and I just can't find them. Esse I have lost my keys, por que eu não poderia trocar por I lost my keys? Porque se eu colocasse I lost my keys, daria uma intencionalidade de que eu perdi e eu não vou mais encontrar. Entendeu? Mas aí quando eu tenho a próxima frase I just can't find them e simplesmente não posso encontrar, não consigo encontrá-las, dá a entender que eu ainda estou procurando, tá?
Então, esse I just can't find them, esse just aqui eu vou explicar no final da aula, que são algumas palavrinhas que a gente usa no present perfect, tá bom? E aí a gente vai para o próximo exemplo. Olha lá. Então, perdi minhas chaves. Tá vendo? Esse have lost se torna perdi. Aí você pode pensar, traduzir na sua cabeça, eu tenho perdido minhas chaves. Fica estranho. Então, tenta assim, arrancar o lost, o have da sua tradução, que a sua vida vai melhorar bastante. Depois ali, Mary has just left, you almost ran into her. Então, a Mary acabou de sair, você quase encontrou com ela. Aí, na sua cabecinha, você poderia pensar em traduzir, Mary tem apenas saído, né, tem apenas deixado, se você for fazer uma tradução literal. Mas tá vendo como que não faz sentido? Então, às vezes, a gente tem uma certa resistência em fazer essa tradução do jeito que ela deveria ser aqui, de sentido, que é o que importa, mas é a melhor forma para o nosso cérebro já se acostumar com essa estrutura do present perfect. Então, has just left, acabou de sair. É diferente de eu falar assim, Mary left. Ela saiu, ela foi embora, né? E aqui eu tô querendo dizer que ela acabou de sair. Então, por isso que um present perfect fica bonitinho. Outra razão pra gente usar mudanças no decorrer do tempo, Use também o present perfect para falar de algo que mudou ou que se intensificou com o passar do tempo. Veja, you have grown so much since the last time I saw you. Ou seja, você cresceu tanto desde a última vez que eu te vi. Aí você pode pensar, você tem crescido, né? Que a gente acaba levando, o nosso cérebro leva a gente a traduzir isso, mas tentem não fazer isso, tá? Você cresceu. É apenas, gente, uma forma diferente de falar que você cresceu, porque você começou a crescer lá no passado, mas isso impactou o seu futuro, entendeu? A explicação teórica por trás do present perfect parece assim que é uma coisa impossível, que é uma novela mexicana, mas quando você começa a aplicar na sua vida, fica muito fácil de compreender. Então, olha ali, a gente tem o have e o grown, que é a terceira coluna do verbo grow, que é o verbo crescer. Depois ali, the government has become more interested in the opinion of people. O governo tornou-se mais interessado na opinião do povo. Ou o governo, aí você pode pensar, tem se tornado mais interessado na opinião das pessoas, o que dificulta depois a sua compreensão. Então, has become, tornou-se. Aí se você fala assim, o governo tornou-se mais interessado na opinião das pessoas. The government became more interested in the opinion of people. Tá incorreto? Não, não está incorreto. Mas na sua conversação e fluência, isso deixaria o seu discurso mais pobre, tá? E quando você for se deparar com os textos e as questões de Enem vestibular, você vai ver que o present perfect é muito, muito utilizado. Eu tô fazendo essas diferenças, pessoal, porque assim, para quem tá fazendo inglês aqui na escola e não faz a conversação, não estuda fora, não estuda por conta, pode sentir algumas dificuldades em entender o que eu tô falando. Mas para quem já tem a prática da conversação, vai perceber que você ficar conversando e não usar o present perfect empobrece o seu discurso. Depois ali, atenção. Lembre-se, não use o present perfect com datas específicas. Se quiser mencionar quando algo ocorreu, use o simple past. Veja as diferenças de foco entre os tempos verbais nas duas frases. Por exemplo, I have been to Russia twice. Eu estive na Rússia 2 vezes. É uma coisa, eu não tô falando quando que eu fui pra Rússia, entendeu? Eu só tô falando que eu fui. Aí você vai usar o present perfect. E é uma coisa legal, sempre que você for falar que você foi para algum lugar, que você conheceu, tipo assim, você já foi para a França? Have you ever been to France? É diferente de você perguntar assim, did you go to France? A não ser que você queira saber se a pessoa foi para a França no ano 2000, por exemplo. Did you go to France in 2000? Porque aí você usaria o simple past. Olha aqui a diferença, então, entre o simple present e o present perfect. I was in Russia
in 1982 and 1995. Então, eu estava na Rússia em 1982 e 1995. Tá vendo a diferença? Eu especifiquei, simple past, ficou no passado. No present perfect, sim, eu já fui, já aconteceu, mas eu não estou especificando. Por isso, o present perfect. Ai, professora, mas que negócio estranho, Senhor da misericórdia. Gente, num primeiro contato, fica estranho mesmo, tá? Mas, deixa eu só voltar aqui que eu tava olhando que tava tudo bem com vocês. Mas a gente vai dar conta sim. Depois nós temos ali, ó, o simple present e o present perfect. Que na verdade é a maior dúvida quando vocês começam a praticar, fazer exercício. E é uma dúvida que às vezes eu ainda tenho, às vezes eu ainda me pego quando eu vou conversar em inglês com alguém, que é uma prática que eu costumo fazer todos os dias. Eu às vezes fico, ai meu Deus, o que eu vou usar agora, né? Mas é normal, tá, gente? Como é uma estrutura verbal que a gente não usa no português, é difícil fazer uma comparação. Bom, pois bem, vamos lá então. Simple present versus present perfect. Olha lá, eu trouxe 2 exemplos só pra gente entender melhor. Ali, ó. I've, que seria I have, tá? Da forma contraída. Lost my wallet. Eu perdi a minha carteira. Have you seen it? Você tem visto ou você a viu? Né? Você a viu? E depois ali, I lost my wallet. Did you see it? Então, olha ali. Eu não encontro a minha carteira. Você a viu? Depois, eu não encontro a minha carteira. Você a viu? Quando a gente traduz para o português, que é uma língua que não tem essa estrutura do present perfect, ou que o nosso presente perfeito é muito diferente, tem um significado muito diferente, a gente olha e parece a mesma coisa. Mas aí quando a gente vai olhar aqui no inglês, olha como é que é. Em ambos os casos, a frase tem a mesma intenção, informar a perda da carteira e perguntar se a pessoa a viu. Porém, no present perfect, fica claro que a pessoa ainda está agora procurando por ela. Ou seja, eu perdi a minha carteira lá no passado. A conexão com o presente é de que eu ainda estou procurando pela minha carteira, entendeu? Have you seen it? Ou seja, você viu, né? Ou você tem visto essa minha carteira? É diferente da I lost my wallet. Eu perdi a minha carteira lá no passado e lá ela ficou. Did you see it? Você viu? Né? Olhando assim, vocês podem ficar, professora, mas parece tudo tão igual, tudo tão parecido. Mas não, tá, gente? Depois com os exercícios, eu vou mandar vídeos para vocês também de outros professores explicando, porque às vezes vocês podem ter outros insights também e ter uma absorção melhor do conteúdo, tá? Mas vamos com calma. Só tomar uma água aqui que eu já tô com a boca seca. Vamos lá então. Bom, e aí a gente também tem advérbios, tá? Quando a gente tá usando o present perfect, que vocês já devem ter visto em algum lugar, como por exemplo, o just, tá? Então ali, para indicar que as ações que ocorreram num passado bem recente, olha ali. We have just known each other. Acabamos de nos conhecer. Então, ó, we have just known each other. Know, terceira coluna do verbo know, que seria know, knew, know. E aí a gente tem o have, e aí o just pode entrar ali no meio. Então, we have just known each other. Depois, I have just seen your sister. Acabei de ver a sua irmã. É diferente de eu falar... Se eu chegar pra você, mas eu sou brasileira, fui fazer um intercâmbio, eu cheguei e falei lá pro gringo, I saw your sister. Ele vai entender, ele vai saber que eu sou estrangeira. Mas fica muito mais legal se eu falar I have just seen your sister. Fica muito mais fluente, muito mais natural, entenderam? Porque I saw your sister combinaria com uma data, tipo, I saw your sister yesterday, entendeu? Eu vi a sua irmã ontem. Eu gosto sempre de enfatizar as diferenças com simple present, porque eu acho que é quando a coisa pega. Depois nós temos o already, que seria já. Ó, para indicar que a ação já ocorreu. É usado apenas em frases afirmativas e interrogativas, e é posicionado sempre antes do verbo principal.
Verbo principal, no caso aqui, o arrived. Olha ali, she has already arrived home. Ela já chegou em casa, tá? Ai, mas e se eu disser assim, she already arrived home? Tá errado? Não, não tá errado. Se você for falar, você vai ser entendido. Mas numa prova de proficiência, no Enem, no vestibular, isso não vai aparecer porque são frases consideradas gramaticalmente incorretas, tá? Então, she has already arrived home. Outra coisa, pessoal, esse she has pode aparecer she, apóstrofo, s, como se fosse she is, também pode ser she has, tá? Então, a forma contraída do present perfect e do verbo to be para he, she, it é parecida. A gente tem que tomar bastante cuidado. Depois ali, they have already gone to the birthday party. To the birthday party. Eles já foram para a festa de aniversário. Olha o already ali, ó, na frente do verbo principal, que é o verbo gone, que é a terceira coluna do verbo go. Go, went, gone. Então, olha lá. Tá ali antes do verbo principal. Depois o yet. O yet tanto significa já quanto ainda, só que ele é usado em frases interrogativas, né? Se for na frase interrogativa, ele vai significar já. Na frase negativa, ele é usado com o sentido de ainda. E ele é sempre posicionado no final da frase, nas orações negativas, onde ele é empregado para dizer que a ação ainda não ocorreu. Olha lá. We have not decided our topic yet. A gente ainda não decidiu o nosso tópico, tá bom? Depois ali, have you talked to your teacher yet? Você já falou com a sua professora? Então, e aí a gente tem duas formas de falar já, o already e o yet. Então, already para afirmativas, yet para interrogativas e negativas. Nós temos o never, nunca, que é usado para indicar algo que não aconteceu. Olha ali. He has never forgotten you. Ai, meu Deus do céu, molhei tudo o livro aqui. Senhor da misericórdia. He has never forgotten you. Forgotten vem do verbo forget. Forget, forgot, forgotten. Terceira coluna. Então, a gente ali, ó. Ele nunca esqueceu você. He has never. Ah, mas e se eu falasse assim, he never forgot you? Tá correto? Tá correto também, tá? Tem frases, gente, que independente se você usar o simple past ou present perfect, vai ter o mesmo sentido, tá? Só que isso aí já é um tópico mais avançado que eu acho que não compensa enminhocar a cabeça de vocês com isso agora. Depois nós temos ali o ever, que seria já ou alguma vez. É usado para saber se aquela ação já aconteceu alguma vez. Geralmente é usado em perguntas, ó. Have you ever traveled abroad? Você já viajou para o exterior? Então, toda vez que você quiser perguntar se alguém já fez alguma coisa, você não vai usar o already, você vai usar o ever, tá bom? Have you ever eaten chocolate cake? Você já comeu bolo de chocolate? Coisas nesse sentido. Anotem aí que lá no livro de atividade de vocês, na página 6, tem uma breve explicação de uma página que fala sobre o Simple Past e o Present Perfect. E ele explica também dessas outras palavrinhas, desses advérbios, que acompanham o Present Perfect. Ó, a gente falou do already, do yet, do just, do ever e do never. Lá ele também vai trazer tem o for e o since que eu vou falar. Ele vai falar também do recently, lately, once, twice, three, four, this morning, this afternoon, how long, how many times. Que são outros que eu não vou mencionar aqui, mas que vocês vão estudar, já anota ali, inclusive, para a prova. Aí na hora da revisão a gente vê. Aí nós temos o since e o for. Since significa desde e o for mais ou menos por ou a, tá? Olha, a gente for traduzir, olha lá. I have been here since 8 o'clock a.m. Eu estou aqui desde as 8 da manhã. Ah, mas se eu dissesse I'm here since 8 o'clock a.m., tá incorreto? Não, não tá incorreto. Você pode falar isso também.
não soa tão nativo, não soa tão fluente. Se você tiver a opção numa prova de proficiência, numa prova de vestibular, o ENE e tal, para marcar a opção I am here since 8 o'clock e I have been here since 8 o'clock, vai no present perfect, tá? Depois ali, they have lived here since 1998. Eles moram aqui desde 1998. É diferente de eu falar they lived here, porque aí eles não moram mais. Então, tá vendo como cada frase muda o sentido? Umas cabe um simple past, outras não cabe. É uma loucura, gente. Isso aqui é só estudando muito e vendo a aplicação na vida real, né? Na série, no filme, para você entender que o babado é forte. Depois ali, we have lived here for 12 years. A gente mora aqui há 12 anos. Então, ou moramos aqui por 12 anos. O meu gato tá querendo que eu abra a porta primeiro pra ele. Não vou abrir, não é hora. Ele fica miando loucamente. Depois ali, she has worked here for 5 years. Ela trabalha aqui há 5 anos. Você também pode pensar na nossa cabecinha. Ela tem trabalhado aqui por 5 anos. Tá errado pensar assim? Não tá errado pensar assim. Mas quanto mais a gente simplificar e jogar para essa outra forma aqui do ela trabalha aqui há 5 anos, melhor pra gente entender e tornar o simple present uma coisa natural pra gente, tá? Então, esse foi o nosso slide. Deixa eu voltar aqui pra vocês. Aqui, os Baby Shark e tudo. Pessoal, então, nós fizemos 40 minutinhos de aula. Eu vou abrir para as perguntas. Olha, os 43 ficaram até o final. Se vocês estão aí, eu já não sei. Mas estou muito emocionada. Ai, eu amo capivara. Ai, se sou eu que você ama, também amo você, família capivara. Gente, ninguém tem pergunta? Vocês estão aí? Quer mandar pergunta no chat? Pode mandar, para me sentir bem youtuber. Eu vou deixar esse slide lá no Google Classroom. O Google Forms já tá para vocês fazerem. Eu deixei um simuladinho do Enem lá também, que não é obrigatório, tá, gente? Tô bem, gente, tô bem, Heloísa. E você, tá bem, amor? Tamo bem, né, gente? Queria estar vendo a cara de vocês pessoalmente, amando você, tá nos cuidando. Tô aqui tentando ser viscogor na quarentena, tá difícil. Obrigatório uso dos advérbios. Leonardo, o uso do advérbio depende do que você quer falar. Por exemplo, se você quer falar que você mora em tal lugar desde tal época, você vai ter que usar o since, né? Tipo assim, I have lived here since 2018. Eu moro aqui desde 2018, entendeu? Então, uma hora ou outra você vai ter que usar um advérbio, porque aí depende do que você quer falar, tá bom? E aí, gente, lá na página 6. Deixa eu só adiantar para vocês o que eu deixei de atividade, rapidinho. Tomara que a aula tenha sido gravada, gente, que tenha dado certo, senão eu vou chorar igual uma criança. Pessoal, página 32 do livro de vocês. Isso, página 6 da apostila 6, correto. Do livro de atividades, tá? Que tem isso aí que eu falei. Lá no livro normal, que é o que a gente chama de livro do aluno, não sei, aquele que é o principal, na página 32 tem uma lista aqui, ó, desses verbos irregulares, onde vocês podem achar vou te responder, Pedro. Essa listinha, não sei se vocês estão me vendo, porque eu não estou me vendo, então não sei se vocês estão me vendo, mas se vocês estiverem me vendo, lá na página 32 tem 2 listas desses verbos para vocês terem acesso aqui, ó, a esse negócio, essa lista do particípio e tal, isso que é muito importante. Aí o que eu deixei de tarefinha para vocês hoje, pessoal? Eu deixei um listening, tá? Lá na página 23, o áudio já tá no Google Classroom.
Aí, a partir da página 24, começa o Present Perfect, na página 25, 26, 27, 28. E aí, chega, tá? Então, deixei a tarefinha, façam com calma, vocês têm até meia-noite de sexta-feira. Se alguém tiver algum problema, precisar de mais um tempinho, fala comigo, tá, gente? Pelo amor da deusa. Já vou te responder, tá, Pedro? E é basicamente isso. Então, semana que vem a gente vai fazer revisão para a prova. Eu não sei se vocês já têm o material 7, mas a gente vai continuar estudando o Present Perfect aí por um tempinho, dada a importância dele. Eu vou montar para vocês também, até como revisão, o próximo Google Forms. Já tem o livro 7? Ah, tá. Que bom. Não sabia que os alunos tinham. Então, eu vou montar para vocês como revisão. Ai, meu gato não para de miar, gente. Filho, calma. Mamãe tá trabalhando. E aí, eu vou montar para vocês um simuladinho de questões de vestibular e paz envolvendo o Present Perfect, de modo que isso será a nossa revisão. Pedro, sim, tem como, ó. Eu vou colocar aqui no chat, tá? Pessoal, olhem lá pro chat para responder a dúvida do Pedro, que é super importante. Vamos colocar aqui, ó. Eu preciso de um negócio igual do William Bonner. Se eu tô usando o verbo to be, ó, she's happy, né? Verbo to be, ser, estar. Então, quando eu sou alguma coisa. Quando eu vou fazer ele a forma contraída, she's happy. Aqui, quando eu olho, eu já sei que ela está feliz, porque não tem como eu encaixar um present perfect aqui. O macete para você saber se é um present perfect ou um verbo to be na hora que você estiver lendo e tiver a forma contraída, é você desmembrar, não, é você abrir a frase, tirar da forma contraída, e aí você vai ver se faz sentido ou não. Então, she's happy e she's happy, ó, mandei aqui. É diferente de eu falar, por exemplo, ó, she's eaten, de she has eaten, tá vendo? Ó, porque não tem como eu falar she is eaten, entendeu? Então, se você já viu ali, ó, she's eaten, você já olhou eaten, já reconheceu que ela é a terceira coluna do verbo do inglês, e aí as coisas vão acontecendo. Então, aí é pelo contexto e pelo conhecimento também. Se você tá com os verbinhos da terceira coluna bem colocadinhos na sua cabeça, a coisa funciona melhor, tá bom? E eu acredito que é bem tranquilo, tá? Não, geralmente não há muitas pegadinhas quanto a isso, tá, gente? Mas é importante a gente saber. Então, as formas abreviadas a gente vai ter. Tô colocando aqui no chat, tá, pessoal? O I've, you've, oh, meu Deus. Seria you have aqui, ó. Aí nós temos his, que seria he has, né? We've, que seria we have. E assim sucessivamente. Desculpa, pessoal. They have. Opa, não é assim. Eita, Lele. Assim. They. Tá? Vou colocar para vocês, então, lá na nossa Classroom, o mapa mental do Present Perfect que eu fiz. Então, a nossa revisão será pautada, vai ser uma revisão gravada, porque semana que vem é gravada. Vai ser uma coisinha gravada, mostrando todas essas questões. Vou passar alguns exercícios falando de outras coisinhas aí também, pra gente dar continuidade ao material. Mas eu peço que de revisão, porque se vocês puderem já ir adiantando o mapa mental, vai ser bem bacana pra vocês, porque o conteúdo da nossa prova, já adiantando, vai ser o past continuous, né? O when e o while. E vai ser o present perfect. Então, mas eu vou deixar isso escrito lá no Classroom pra vocês não se apavorar, tá, pessoal? Não precisa anotar nada agora, não. Aí a gente faz o mapa mental e eu vou preparar um simuladinho bem legal pra vocês, tá? Mais alguma dúvida? Ai, senhor, a explicação que você comentou é da página 6 do livro de atividade 6. Pedro, qual explicação? Eu respondi uma dúvida. Aí eu falei que na página 6 do livro de atividades tem uma lista. 6 não.
Eu acho que eu falei alguma página errada, né? Ah, não. Na página 6 do livro de atividades, pessoal, não sei se vocês estão me vendo, tem o uso dos advérbios no present perfect. Decorem, aprendam essa tabelinha. Livro de atividades, página 6, tá? Na página 32 do livro comum, que acho que é chamado de livro... Ah, o livro, gente, esse primeiro aqui, que vem aqui, que o meu chama livro do professor. Esse primeiro livro aqui, que eu acho que é o chamado de livro do aluno, na página 32 tem as colunas dos verbos irregulares e o particípio, tá? Para vocês consultarem aí na hora de fazer a tarefinha, mas tem na internet também, tá bom? E é isso aí, Baby Sharks. Estou com saudade. Qualquer dúvida vocês podem me chamar a qualquer momento no WhatsApp. Aqui é igual ao McDonald's, 24 horas. Espero que tenham gostado da aula. Vou disponibilizar também o slide para vocês no Classroom, tá? E é isso aí, pessoal. Se alguém tiver alguma dúvida, pode chamar. Se alguém quiser perguntar depois também no meu WhatsApp, fica à vontade. Estou aqui pra vocês. Vocês estão me vendo, gente? Porque eu não tô me vendo. Eu tô um pouco incomodada. Estou me sentindo sozinha. Gente, não tô vendo vocês? Vocês não estão... Ah, então, tem gente que tá, tem gente que não tá, enfim. Pessoal, mas foi isso então. O Google Forms já está pronto. Depois vou postar uns videozinhos pra vocês também. Tem atividade não obrigatória lá pra vocês, simuladinho do Enem, tá? Nossa aula termina por aqui. Fiquem bem, fiquem com Deus. Estudem, mantenham a rotina, mantenham a organização. E vocês moram no meu coração, tudo bem? E é nóis então, gente. Grande beijo, grande abraço. Baby shark, tu 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 tu, baby shark, tu 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 tu, baby shark, tu 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 tu.